A mensagem que eu quero trazer hoje para você está intitulada Seja Intenso. Seja intenso. É uma palavra de Deus para nós, porque ao olhar a palavra de Deus, ao perceber a ação de Deus, ao perceber a ação do Senhor Jesus na palavra de Deus, a gente vai perceber o quanto Deus, o tempo todo, ele foi e é intenso para conosco, intenso para comigo e para com você. E ao olhar a pessoa de Jesus também, a gente vai ver a gente vê o quanto Jesus, ele foi intenso e ele é intenso conosco também, no agir, né? Por exemplo, quando a palavra de Deus fala sobre os planos de Deus, diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos. Quando a palavra de Deus fala sobre resposta de oração, a Bíblia diz que Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu grande poder. Né? Quando Jesus está pregando a palavra de Deus e diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele vai distribuir, vai repartir os pães, fazer o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, ele faz a multiplicação em abundância, né? Uma das multiplicações sobrou 12 cestos cheios. Né? Então, sempre a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho, a divindade santa, né? Deus Espírito Santo, agindo com intensidade, né? Agindo com força, agindo com abundância, agindo de uma forma que ultrapassa as medidas, o grau habitual que nós estamos acostumados a ver. Então hoje eu quero falar para você sobre seja intenso. Seja intenso. Não permita que a rotina te tire a intensidade de suas ações. Não permita que a rotina tire a intensidade do seu amor. Não permita que a rotina tire a intensidade da sua alegria. Não permita que a rotina da vida, que o fazer por fazer, tire a intensidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você está preparando, você está planejando. Não perca a intensidade. Né? A vida ela é muito mais gostosa, a vida ela é muito mais frutífera, a vida ela é muito mais feliz quando nós somos intensos naquilo que estamos fazendo. E eu quero pegar um texto da palavra de Deus. Eu não vou pegar sobre esse texto em si, mas eu quero falar sobre o que Jesus ensinou nesse texto em relação a ser intenso. Porque talvez vivemos uma época de tanta correria, de tanta pressa, que as coisas estão perdendo a intensidade, as coisas estão perdendo a qualidade. Né? E aí, por falta de a pessoa não ser intenso, perde-se a qualidade e a forma de fazer também perde-se, e aí tudo vai perdendo sentido. E às vezes a gente perde grandes bênçãos porque estamos fazendo as coisas apenas por fazer. Não temos mais aquela intensidade, aquele amor, aquela coisa febril de fazer, de paixão, né? Então a gente precisa permanecer aqui, nessa paixão, nessa intensidade de fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que Deus mandou a gente fazer, eu fazer e você fazer. O texto que eu quero abrir aqui, o texto da palavra de Deus, é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 28. Lucas 10, 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto, viverás. O que me chama a atenção nesse versículo 27, da lei de Deus, que está na lei de Deus, é a lei do Senhor, é o primeiro grande mandamento da palavra de Deus, né? Como que a palavra de Deus já vem nos ensinando, são 4 palavras que se repetem aqui. Todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso é intensidade. Isso é exclusividade. Isso
medidas que ultrapassam o grau habitual de relacionamento, de amar a Deus, de se dedicar a Deus, de se consagrar a Deus, de fazer as coisas. E se nós percebermos bem na palavra de Deus, tudo a palavra de Deus ela é um desafio para nós, ela não é pesada. Ela é um desafio porque a forma de fazer, Deus está de olho na forma de fazer, na intensidade de fazer. Né? Às vezes fazemos muitas coisas de várias maneiras e tal, mas não atentamos para a forma. Né? E Deus tudo que fez e faz, Jesus tudo que fez e faz, o Espírito Santo de Deus tudo que fez e operou e continua operando, eles fazem com intensidade. Então, atente para esta palavra, todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, a palavra todo expressa uma intensidade no relacionamento, uma intensidade no que você vai fazer, na forma de amar a Deus e encontrá-lo em suas orações. Aí eu fui ao dicionário, eu acho que é interessante às vezes a gente recorrer ao dicionário e saber o que significa a palavra intenso. Intenso é forte, marcante, que se manifesta com força, vigor e com abundância. Ultrapassa as medidas ou o grau habitual. É algo febril. Né? Quer ver alguns textos interessantes da palavra de Deus? A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Intensidade. O que semeia abundância, em abundância colherá. Isso é intensidade. Abundância é intensidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é intensidade. Deus está dizendo, você vai me buscar e vai me achar se você me buscar com intensidade. De todo o teu coração. Às vezes eu atendo pessoas que dizem assim, pastor, Deus não está me ouvindo, eu não estou conseguindo entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, Deus não está me respondendo, eu estou sem contato com Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho resposta, o céu parece que é de bronze, né? E às vezes eu pergunto, mas você está buscando a Deus de todo o teu coração? Você está fazendo as coisas com intensidade? Né? Seja intenso. Porque a constância ela é importante na vida. Né? A perseverança, mas a constância ela pode nos conduzir ao costume e à rotina. Um exemplo, uma pessoa pode se acostumar tanto com o culto que já não está mais atenta ao que Deus está falando a ela. Estou indo no culto, chega lá, senta, faz tudo normalmente, tal, e vem o louvor, a ministração maravilhosa, Deus está falando, Deus está quebrantando corações, o louvor, vem a mensagem, e a pessoa entrou e saiu da mesma maneira. Não mudou nada, não saiu abençoado, não saiu fortalecido, não saiu renovada. Por quê? Porque ela é constante, às vezes está ali todos os domingos, mas se acostumou tanto que perdeu a intensidade, virou uma rotina apenas. Não dá para amar a Deus de forma rotineira, sem intensidade. A palavra de Deus vai continuar. Amar a Deus de todo o coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Nós precisamos fazer as coisas com mais intensidade. Nós precisamos ser mais intensos, amados, nos nossos relacionamentos, no nosso cuidado das coisas. Isso melhora a qualidade. A forma, com certeza, fala muitas vezes mais do que a própria ação. Você tem algo para fazer, mas como você vai fazer é que vai fazer uma grande diferença. Se você perguntar às pessoas, todo mundo vai dizer que ama a Deus. Mas como que ama a Deus? Como é que elas vivem? Né? Eu vou te contar uma história, lá de 2 Samuel 6, Davi, ele anseia levar a arca da aliança para Israel, para ficar pertinho dele, porque onde a arca estava, tudo prosperava, tudo era abençoado. Então ele queria levar a arca de volta a Israel. Mas como fazê-lo? Como é que não fazer? Já existia lá no passado a lei de Deus que ensinava que toda vez que a arca saísse para ser transportada para algum lugar, somente quem poderia fazer isso eram os sacerdotes da tribo de Levi. Eles levariam, havia 2 varas, né, já preparadas, e levaria a arca pendurada, os sacerdotes iriam levando, caminhando, não importa a distância.
seriam levados pelos sacerdotes consagrados ao Senhor. Mas Davi estava muito empolgado, ele reconquistou a arca dos inimigos, e ele queria levar, então o que ele fez? Ele mandou preparar um carro de boi, muito bonito, e mandou colocar a arca no carro de boi, na carroça, né? E aí eles foram cantando, foram glorificando a Deus, até chegar à casa de Davi, ao palácio, com a arca. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca começou a escorregar da carroça e usar é o nome de uma das pessoas, que ele ficou assustado vendo a arca escorregando, ele foi correr para segurar a arca. E a Bíblia diz que ele morreu ao tocar na arca, porque ele não podia, ele não estava autorizado a tocar na arca. E ali houve uma ruptura espiritual. Não somente Davi, mas todo o povo ficou muito triste. Mas o que está acontecendo? Nós estávamos louvando a Deus, nós estávamos adorando a Deus, nós estávamos levando a arca para Israel. O que tem de errado? Né? E aí, Davi fala assim, consulta lá as leis, o costume, como é que era, o que está acontecendo. Né? A intensidade estava em fazer como Deus queria que fizesse. Né? Hoje, muitos estão morrendo por causa da forma equivocada em fazer o que Deus pediu para fazer. Muitas vezes queremos usar carroça no lugar de sacerdotes. Né? A carroça aqui, na história, simboliza para nós a forma mecânica e terceirizada de esforço. Ou seja, que alguém faça o que eu preciso fazer. É muito mais fácil eu pagar, né, para a pessoa fazer do que eu fazer. Hoje, em todas as áreas, especialmente na igreja, hoje há essa facilidade. Né? Eu pago e alguém faz. Eu pago e alguém faz. Perde um pouco a intensidade, a intenção, o desejo, o fervor, a medida, né? Quando se faz para Deus. E os levitas? Os levitas simbolizam a participação viva e pessoal de cada um, minha e sua, na obra do Senhor. Ou naquilo que você vai fazer. Terceirizar já perde a qualidade. Terceirizar não foi a forma que Deus ensinou. Davi, se ele quisesse ser intenso, ele tinha que observar que eram os sacerdotes que iam chegar com a arca lá em Israel de forma gloriosa, porque foi assim que Deus falou. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, tantas maneiras, né? E não estamos sendo intensos para com Deus nem para com as pessoas. Seja intenso. Seja intenso. Atentemos para a forma, muitas vezes. É importante. E meus amados e amigos, valorizando o que fazemos, que seremos intensos no que realizamos. Ou seja, às vezes são pequenas coisas, mas valoriza o que você está fazendo. Valoriza. Isso vai ganhar intensidade. Eu vou repetir, valorizando o que fazemos, que seremos intensos naquilo que estamos realizando. Não faça apenas por fazer, né? Não vai apenas por ir. Seja mais intenso, seja mais febril, ultrapasse as medidas habituais, faça melhor, faça com abundância. Nunca pense assim, às vezes tem vários pensamentos que no dia a dia, não somente em relação à obra de Deus, mas em relação ao seu emprego, ao seu patrão, em relação às suas atividades no dia a dia, não pense assim, é só mais um culto. É só mais uma oração que eu vou fazer. É só mais uma atividade. É só mais um encontro. É só mais um documento. Por quê que a gente não pode pensar assim? Porque automaticamente nós temos uma tendência, como seres humanos, de fazer as coisas por fazer. Mas é da gente isso. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não procurar ser intenso, se a gente não procurar fazer de todo o nosso coração, a gente cai na rotina. E aí a gente está fazendo por fazer. As coisas perdem até seu sentido, perdem a qualidade. Perde qualidade, isso acontece no casamento, isso acontece com profissionais, isso acontece com empresas, isso acontece com igrejas, isso acontece com todos nós estamos sujeitos a isso. Nós perdemos a intensidade, a qualidade daquilo que nós estamos fazendo, especialmente para Deus. Você é intenso
no seu amor para com o seu esposo, sua esposa? Você tem sido intenso como profissional para produzir lá na empresa onde você trabalha? Você tem sido intenso na casa de Deus em fazer o seu melhor, oferecer de todo o seu coração para Deus? Você tem sido intenso como profissional em realizar aquilo que você tem que realizar, se você é um profissional que faz seu próprio trabalho, né? Que você atende as pessoas, você tem sido intenso nisso? Ou você pensa assim, é só mais um cliente? Ou você pensa assim, é só mais uma fatura? Ou você pensa assim, é só mais um? E é aí que nós perdemos a bênção de Deus, porque nós deixamos de ser intensos, perdemos a melhor forma de fazer, né? E às vezes recebemos prejuízo por causa disso. Então, Deus sempre foi intenso para conosco, aquilo que Ele realizou. Jesus sempre foi intenso para conosco, aquilo que Ele realizou. O Espírito Santo de Deus também. E Ele nos convida a que sejamos intensos. Seja intenso. Mas tem uma outra história interessante. Josué, lá no capítulo de Josué, capítulo 6, versículo 20, fala que Deus inspirou Josué para atacar a cidade de Jericó. É uma cidade fortificada, os muros invencíveis, né? E Deus diz, você vai pegar o povo e vai rodear aquela cidade sete dias. No último dia você vai rodear sete vezes. E depois vocês vão parar e vão dar um grito bem alto. Né? Um grito bem alto glorificando o meu nome. Vocês vão dar um grito bem alto. Né? Dar uma volta. Depois gritar bem alto. Parece uma ação muito pequena e sem significado. Eu fico imaginando quem já assistiu o filme, né, a novela da história de Israel, parece os inimigos falando assim, mas o que eles estão fazendo? Eles estão rodeando a cidade. O que eles estão achando que vão conseguir com isso? Né? Então, e eles caminhando. Coisa simples. 7 voltas ao redor da cidade. No sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas no sétimo dia. E depois vocês vão dar um grande grito. Tem algum significado nisso? Uma ação tão simples, tão pequena. Mas Josué sabia que precisava fazer aquilo que Deus mandou, na sua inspiração, fazer com intensidade. Vamos, gente, vamos mais uma volta, mais outra volta, vamos. E depois nós vamos gritar, gente, vamos gritar bem forte mesmo, vamos glorificar a Deus mesmo. Porque Deus diz que é para dar um grito de glória. É dar um grito de glória. Não dá para dar um grito sem intensidade, gente. Não dá para fazer o que Deus mandou fazer, por mais simples que seja, sem intensidade, senão a coisa não vai acontecer, né? Então, às vezes estamos tão focados nos nossos problemas, desafios, que banalizamos, desvalorizamos aquilo que estamos fazendo. Tipo, o que adianta ir quarta-feira no culto? Para que eu vou na quarta-feira? Quase não tem ninguém. Para que serve um gesto de amor diante de um problema tão grande? Para que ficar indo na IBD, chega lá, de reparte em classe e tal, né? Para que eu vou fazer jejum, passar fome? Para quê? Para que eu vou ficar ajudando pessoas carentes, cada um dos seus próprios problemas, né? E é aí que perdemos os grandes milagres de Deus, em desprezar as pequenas ações. O grito do povo, naquele momento da história, foi o som de suas vozes em alto nível, acima dos 20 decibéis, que derrubou as muralhas. Isso chama-se intensidade. Às vezes você está pensando que Deus quer que você faça grandes coisas para alcançar um milagre, grandes coisas para ser abençoado. Não. Ouça a voz de Deus. Coisas simples, mas feitas com intensidade, se tornam coisas poderosas, grandiosas, na presença de Deus e na presença das pessoas. A última história dessa noite que eu quero contar com você está lá em Mateus 26, que fala sobre intensidade. Jesus chega na casa de Simão. Ele foi convidado para jantar na casa de Simão, e onde tinha várias pessoas, e o costume naquela época quando a pessoa chegasse, então tinha uma bacia de água, o dono da casa com seus empregados lavaria os pés da pessoa, honraria, é uma forma de honrar o visitante, lavar os pés, dar água para limpar as mãos, tal, por causa da muita poeira daquele local. E aí Jesus chega, ninguém faz nada, está todo mundo conversando, batendo papo, tal. Ninguém honrou Jesus como ele merecia. Não é só fazer o normal.
Jesus estava chegando. Jesus, e ninguém honrou. Mas a falta da sua intensidade de Simão na adoração a Jesus foi revelado pela mulher, que derramou um vaso de alabastro sobre a cabeça do mestre, né? Perfume cujo valor, segundo a palavra de Deus, é equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador. Diferente dos outros, aquela mulher escolheu ser intensa na adoração. Ela foi intensa. Ela foi intensa. Depois as pessoas ficaram falando, mas que desperdício, puxa vida e tal, porque eles não tinham essa visão da intensidade. Eles estavam ocupados com outras coisas, estavam na rotina deles de receber visita. Mas aquela mulher foi intensa. Ela adorou, ela honrou, ela queria ser intensa, porque ela sabia quem era Jesus. Você tem sido intenso na sua adoração a Jesus? Você tem sido intenso na sua fidelidade a Deus? Você tem sido intenso nos seus relacionamentos na sua casa? Você tem sido intenso como profissional na sua empresa, onde você trabalha? Ou mesmo como um profissional, como autônomo, você tem sido intenso, tem dado o seu melhor, honrado a Deus e ao seu próximo? A Bíblia diz que de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É o maior dos mandamentos, tem um princípio poderoso. Seja intenso, seja intenso. Amados, Cristo merece, né? Vários vasos de alabastro. E comparando ao que Cristo fez por mim e por você, o que Deus fez por mim e por você, toda a nossa entrega nesta noite a Jesus, toda a nossa intensidade é muito pouco. É um tempo de nós pensarmos, refletirmos como nós estamos adorando a Deus, como nós estamos servindo ao Senhor, como nós estamos cuidando das bênçãos que Deus nos deu, como nós estamos cuidando do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso emprego, do nosso trabalho, como nós estamos cuidando disso, como é que nós estamos, qual a forma que nós estamos lidando com isso, as nossas atitudes. Há uma poesia que diz assim: quando somos infiéis em amá-lo, ele permanece fiel em nos amar. Se pecamos no jardim, ele sai a nos procurar. Quando caímos, ele nos levanta. Se prodígios e sujos decidimos voltar, o Pai corre ao nosso encontro para nos abraçar. As 7 cartas da igreja lá no Apocalipse, que Jesus escreve às igrejas, a primeira carta é endereçada a Éfeso. Ele vai elogiar tudo. Éfeso trabalhava, aquela igreja trabalhava muito. Mas ele vai ressaltar uma questão importante que faltou na igreja de Éfeso. Disse: eu tenho contra ti uma coisa só, que você precisa consertar isso. Você deixou o teu primeiro amor. Ele não está dizendo que a igreja de Éfeso não amava mais. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: vocês perderam a intensidade no amor. Ele vai dizer: lembra de onde vocês caíram. E recupera isso. E resgata isso. A intensidade no amor. A intensidade em amar. Quem sabe essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Deixou o teu primeiro amor. Perdeu a intensidade. E para terminar a poesia, Jesus poderia apenas ter dito que nos ama. Eu amo vocês, lá do céu. Mas ele não se contentou em dizer, foi intenso em dar a sua vida por nós. Seja intenso. Repense a forma como você está fazendo o que você está fazendo. Especialmente para Deus. Seja intenso. De todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Intensidade. Intensidade. Vai além. Ultrapassa as medidas da normalidade. Abençoe pessoas. Glorifica a Deus. Seja uma pessoa melhor. Melhore o seu casamento. Em nome de Jesus. Deus o abençoe. E uma boa noite. E uma boa semana de vitória na presença do Senhor. Amém.